Um país é feito de território, geografia, natureza e é feito de pessoas. Mas um país também é feito de história. E a história brasileira é fundamental para a gente entender como chegamos até aqui. O que é verdade para todo o território nacional é ainda mais verdade para a Amazônia brasileira. Essa região, que ocupa 60% do nosso território, não se construiu do nada. Ela é formada por um conjunto de lideranças que, ao longo do tempo, deram contribuições para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para a sua configuração, como nós a conhecemos hoje. Um dos períodos fundamentais dessa construção da Amazônia foi justamente a década de 70, em que o Brasil hospedou naquela região um conjunto de projetos de colonização. E um dos colonizadores mais importantes desse tempo é o Dr. João Carlos, com quem eu tenho a honra de conversar hoje. Um líder experiente, empresário, que atuou em posições políticas, econômicas, públicas e privadas com diferentes ambições e que hoje me dá o privilégio e a honra de participar do É Tempo de Amazônia para compartilhar um pouco da sua experiência. Dr. João Carlos de Souza Meirelles, é um prazer e uma honra tê-lo comigo. Grande prazer, Daniel Vargas. Muita honra minha também compartilhar com você esta memória do que foi feito na Amazônia desde os anos de 60 e 70. Um dos aspectos mais marcantes da Amazônia, como nós a compreendemos hoje, Dr. João Carlos, é justamente a existência de um conjunto de cidades relativamente jovens que foram criadas ao longo desses últimos 50 anos. E eu sei que o senhor teve uma participação, um processo de liderança nesse projeto de fundação dessa Amazônia contemporânea. Compartilhe conosco como foi essa experiência de colonização da região. Daniel, muita honra estar com você aqui para dizer o seguinte. Na verdade, eu vou fazer um breve resumo do que nós projetamos, trabalhamos e construímos na Amazônia. E eu comecei fazendo um projeto de agropecuária na Amazônia, na região do Rio Araguaia, às margens do Rio Tapirapé, que é o último afluente da margem esquerda do Rio Araguaia, no estado do Mato Grosso. E naquele momento, para contextualizar, que eu acho que é importante para o seu programa, o governador, eu era presidente da Associação de Empresários da Amazônia, que reunia os 15 maiores empresários que estavam lá a convite do governo federal, desenvolvendo agropecuária, seu desenvolvimento e tudo mais, especialmente no estado do Mato Grosso e no leste do estado do Pará. E fomos chamados pelo governador José Fragelli, um grande homem, uma grande figura, que governava o estado do Mato Grosso, e me pediu que se eu pudesse ir ao Mato Grosso, eu iria com muito prazer sempre estar com ele. E no Palácio Paiaguás, o Fragelli tinha atrás da mesa dele um mapa de Mato Grosso. E no mapa de Mato Grosso tinha um pedaço do estado que era a divisa de Mato Grosso com o Amazonas e com a Rondônia, com um município chamado Aripuanã. Esse município tinha a metade da área do estado de São Paulo. E ele disse, olha, doutor Meirelles, nós agora pelo censo de 1970 verificamos que esse município, com esta área de quase 140 mil quilômetros quadrados, tem 17 habitantes, que moram numa localidadezinha que chamava-se Aripuanã, na margem do rio Aripuanã, mas como o município não tinha condições de sobreviver, a sede desse município era na cidade de Cuiabá, no Palácio Paiaguás. E ele pediu uma colaboração, eu vou fazer uma proposta muito sintética, dado o seu tempo, e disso resultou, ele pediu uma proposta da Associação de Empresários da Amazônia, e nós fizemos uma proposta justamente com a pauta do seu programa, Daniel. Programa de colonização racional, com construção de áreas rurais absolutamente ordenadas, legitimamente registradas e que permitisse a construção de cidades que fossem a âncora de cada uma dessas colonizações, como se chamava naquele então. E disso resultou um projeto de um total de 2 milhões de hectares
do governo de Mato Grosso, fazendo uma oferta pública de 10 lotes de 200 mil hectares, para que os nossos empresários da Associação da Amazônia pudessem adquirir. Era vendido isso, mas com uma obrigação muito rigorosa de, em 5 anos, ter promovido pelo menos 20% a 25% da ocupação fundiária, com construção de estradas, loteamento, registro de tudo isso no INCRA e construção de um núcleo urbano que seria o precursor das cidades. E isto foi feito, e daí surgiram que a minha empresa, construiu a cidade de Juruena e depois a cidade de Cotriguaçu, ambas na margem esquerda do rio Juruena. E na margem direita, mais longe, mais próximo da Cuiabá-Santarém, surgiram Alta Floresta, Apiacá, Paranaíta, que o Ariosto da Riva construiu. Isto como parte desse processo. E você está abordando um tema que é extremamente importante, porque o que nós criticávamos naquele tempo, os empresários da Amazônia que tinham agropecuária, era exatamente a falta de integração com unidades urbanas, com cidades, foi a pauta do seu programa. E, portanto, era fundamental que se levasse um projeto de desenvolvimento integrado, onde nós pudéssemos convidar, como isso foi feito, os agricultores, principalmente do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que fossem para essa região. E isso aconteceu. Como você bem mencionou, minha empresa naquela época, que construiu a colonização Juruena, depois a fronteira norte, que construiu Cotriguaçu, o Ariosto construiu outras tantas, e depois, mais tarde, poucos anos depois, eu construí em parceria com o Grupo Ometo, na rodovia Cuiabá-Santarém, a cidade de Matupá. E, no sul do Pará, nós tivemos a oportunidade de fazer o único projeto de reforma agrária de assentamento de sem terra feito por uma empresa privada. E, em conjunto com uma grande construtora, o governo federal, em 1984, criou o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins, para trazer invasores do Bico do Papagaio, lá em cima, na divisa norte, no então estado de Goiás, não havia ainda o estado de Tocantins, para um assentamento que foi feito na região de Parauapebas. E nós construímos um núcleo urbano, levamos para lá 1.500 famílias, assentamos 1.500 famílias, e este núcleo urbano, não por mérito nosso, por mera localização, veio a ser hoje uma cidade importante do sul do Pará, não por mérito nosso, mas apenas porque nós começamos o processo, que é Canaã dos Carajás. Então, este modelo, Daniel Vargas, que é fundamental, não é apenas fazer uma agropecuária, que é importante, sem dúvida nenhuma, mas é você levar uma estratificação de núcleos urbanos com chácaras em torno para produzir verduras, legumes, outros insumos para a população, uma cidade que possa abrigar essa população, lotes pequenos e médios consoante a distância do núcleo urbano e até lotes grandes e muito grandes, um pouco mais distantes. Até porque é uma nova realidade. Estes agricultores que fundamentalmente ocuparam e estão ocupando o Mato Grosso, a Rondônia, o Pará, hoje o Matopiba, ou Mapitoba, como queira, são agricultores que trazem uma bagagem importante e trazem um novo tipo de abordagem, que não é apenas estar no meio rural. Eles estão no meio rural, muitos moram na cidade, trabalham no campo e trazem consigo filhos e outros parentes que estão muito habilitados para atividades urbanas. É isso que você mencionou, Daniel, de cidades modelo hoje no Mato Grosso, que vieram exatamente de agricultura hoje na região não só de mata, como a região que nós ocupamos, mas a região de Cerrado, e que estão desenvolvendo hoje um potencial gigantesco. Hoje, Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de soja, maior produtor de milho, maior rebanho bovino e maior volume de abates, enfim, quer dizer, uma fronteira, algodão também, e assim por diante. Uma nova fronteira do país que está utilizando um potencial de recursos humanos extraordinários que o sul do Brasil tinha e que oferece para completar
uma ocupação racional, com proteção ambiental, com desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida, que é o importante. Doutor João Carlos, o que me impressiona, entre outros temas, ouvindo e dialogando com o senhor, é como essa manifestação de aproveitar a Amazônia como uma fronteira do futuro, não apenas para explorar uma agropecuária sem cuidado, mas dentro de um projeto racional de desenvolvimento que integre cidade-campo, que preserve as riquezas da natureza, que promova a inclusão produtiva, que seja um novo futuro para o Brasil. Na verdade, são palavras que eu tive a oportunidade de identificar em um artigo escrito pelo senhor, chamado Amazônia Nova Fronteira, no estado de São Paulo, em 1978, no dia 10 de setembro. E nesse artigo, o senhor diz em determinado momento: daqui deste universo variado, a Amazônia, que é a Amazônia, que é onde o senhor está descrevendo, é necessário, em primeiro lugar, programar-se a sua ocupação, identificando as áreas que devem ser preservadas. É preciso definir as reservas indígenas, o patrimônio intocável das comunidades silvícolas, as reservas ecológicas e, ao mesmo tempo, o senhor continua, ocupar e promover o desenvolvimento de cidades para gerar renda e riqueza. E essa integração entre agricultura, indústria e produção parecia ser o elo fundamental para abrir essa região para o novo Brasil. Mas antes de eu ouvi-lo sobre justamente esse tema, nós vamos para um breve intervalo, só para eu não te interromper, e vamos voltar no nosso segundo bloco com o Dr. João Carlos de Souza Meirelles, um dos colonizadores que ajudou a criar essa base da Amazônia produtiva que hoje nós temos orgulho em discutir, em conhecer, mas ainda que precisamos apreciar com mais atenção. Depois do intervalo, voltamos. Voltamos com o Dr. João Carlos Meirelles, um dos colonizadores da Amazônia. No nosso primeiro bloco, Dr. João Carlos, o senhor contou um pouco a história da Amazônia, como o projeto de colonização se estruturou, com a participação do senhor, da empresa que o senhor coordenava, e de o que se esperava que a região fizesse naquele momento de constituição dessa fronteira brasileira. Mas olhando para o futuro, e a partir do que o senhor falou, escreveu e pensou, o que deu certo e quais são os desafios a serem resolvidos na região ainda hoje? Daniel Vargas, o fundamental, você fez a gentileza de rememorar. A pauta que nós, na Associação de Empresários da Amazônia, aprovamos, levamos ao governo, insistimos com ele, naquele momento ainda era absolutamente viável fazer isso, hoje, um pouco atrasado, ainda continua sendo necessário, para evitar esses conflitos, era a definição fundamental do que não pode ser ocupado. Ou seja, aquilo que está descrito na sua leitura desse artigo no Estado de São Paulo. Há reservas permanentes que o país quer definir. Áreas florestais, biomas excelentes, belíssimos, que têm que ser protegidos. Toda forma de proteção. Segundo lugar, aquilo que pode ser ocupado, mas que precisa dizer quando vai ser ocupado e como vai ser ocupado. São formas de ocupação que permitem uma ocupação racional, inteligente, e é isto que nós propunhamos e que fizemos, de uma forma, inclusive, oficial. Todos esses projetos de colonização foram feitos com aprovação do INCRA, do Meio Ambiente, da FUNAI, sem qualquer tipo de conflito, os lotes todos registrados, ou seja, todo um ordenamento jurídico e espacial. E também, Daniel Vargas, uma coisa curiosa, em todos os nossos projetos, por exemplo, da Juruena, da Cotriguaçu, os que nós fizemos lá de Matupá, na escritura de cada um dos indivíduos que recebia a sua escritura, estava determinado que ele não podia ocupar o lote inteiro, porque a legislação determinava que uma parte tinha que ser reserva permanente, inclusive no lote. Então, o que foi feito foi uma infraestrutura de ocupação nesses projetos, com estrada, com loteamento muito bem feito, com racionalidade nessas estradas, em cima de espigões, para que, numa região que chove muito, você não tivesse estradas inviáveis, mas sim transitáveis. Enfim,
todo um critério e depois um apoio agronômico. E o suporte, como você bem sublinhou, o suporte de uma cidade, onde você tivesse educação, saúde, além de uma rede de escolas rurais que se fez em todos esses projetos para que você tivesse condições de aqueles que estivessem morando no campo ter também educação. Então, é um projeto, como você está salientando, de desenvolvimento sustentável e que não tem nenhum conflito com as áreas que hoje estão conflituosas, que são objetos de invasão criminosa, usando, inclusive, o pretexto da pecuária, não para criar boi, mas para criar um sistema de ocupação, em que você queima, joga um pouco de capim e joga boi, só para dizer que está fazendo uma mentira de pecuária. E, dessa forma, inclusive, ir laqueando a imagem da pecuária brasileira, que hoje é absolutamente notável. Essa pecuária que, na década de 70, o Brasil era importador de carne bovina, hoje nós somos o maior exportador mundial de carne bovina. E até uma notícia, Daniel, que você talvez já tenha repercutido, a propósito dessa pecuária, agora, no próximo mês, daqui a 30 dias, o Brasil vai estar recebendo o certificado internacional da Organização Internacional de Epizootias, que cuida de saúde animal e vegetal, em Paris, que é uma espécie de Organização Mundial de Saúde Animal e Vegetal, o certificado de livre de febre aftosa com vacinação. Não precisa mais vacinar no país, está erradicada a febre aftosa, que não faz nenhum mal para o consumidor, mas que era uma barreira comercial quando se queria entrar em alguns mercados que não queriam a carne brasileira, usavam esse pretexto. Então, isso que você mencionou, a pecuária sadia, feita organizadamente, a agricultura que é pujante hoje nesta borda da Grande Amazônia, e ainda uma imensa área que pode ser preservada com estes princípios. Importante o que você está fazendo, bater que estes princípios precisam ser mantidos. Que aquelas áreas que foram invadidas, devastadas, se recompõem, se faz o reflorestamento, se recompõe. A floresta amazônica é extremamente generosa e nas áreas que foram devastadas ela se recupera. Então, é possível sim. Eu queria aproveitar para cumprimentar você e o programa AgroMais por este esforço de valorizar a agricultura séria, feita em bases fundiárias e planejadas, corretas e com uma visão de progresso humano e ambiental. Nós é que ficamos muito honrados de ter a oportunidade de aprender um pouco com a sua experiência e com a sua visão. Mas por falar em visão, algo que também salta aos olhos, eu creio que para a nova geração que se debruça sobre a Amazônia, é perceber como o que ela é hoje é fruto da visão, do planejamento e de projetos de lideranças do passado. Hoje, na nossa realidade, falta uma visão, um planejamento e um projeto para o futuro da Amazônia brasileira? Eu tenho a impressão que falta sim. Hoje está muito em pauta a discussão da Amazônia, de proteção, de comunidades indígenas. É óbvio que isso tem que estar planejado. E é óbvio que o governo federal é o governo que é responsável por isso, os estados, em parte, são executores, tem que redesenhar e mostrar claramente, nos mapas do Brasil e da Amazônia, especialmente, o que não pode ser ocupado. São as grandes reservas florestais, são os biomas, são as comunidades indígenas. Não basta ter o grande parque do Xingu, que nós temos já muito bem demarcado há mais de 50 anos. É preciso que se consolide o respeito a essas comunidades. Não nos faz falta para o desenvolvimento agrícola e pecuário do Brasil as áreas das comunidades indígenas, elas têm que ser protegidas. É preciso que se defina o entorno das áreas que estão em processo de mineração para que se promova uma proteção, como, por exemplo, é um exemplo mundial, isso a Vale do Rio Doce está fazendo em Carajás, na mina de ferro, a maior mina de ferro do mundo hoje, de onde nós estamos exportando hoje quase 200 milhões de toneladas de minério de ferro. E foi em volta feito um verdadeiro parque florestal, imenso parque florestal, que está lá a demonstrar que você pode ter uma mineração controlada, bem feita, com recursos ambientalmente sustentáveis e no seu entorno toda uma área de preservação. Ou seja, esse critério, respeito às comunidades que estão na Amazônia, as comunidades indígenas, os ribeirinhos,
os ocupantes que estão lá fazendo extração, e também formas mais modernas de ocupação, não só derrubar mato para fazer agricultura ou criar boi, mas o manejo da floresta, manejo florestal para uso de madeiras nobres da floresta e a valorização crescente, que agora, graças a Deus, está virando até moda, de produtos amazônicos que podem ser comercializados e dar recursos tecnológicos, inclusive para ribeirinhos, desde abelhas sem ferrão até hoje o uso de palmitos, de vários produtos, vários frutos da Amazônia, até mesmo da castanha do Pará, que você pode hoje adensar de forma inteligente. Ou seja, é importantíssimo o papel que a imprensa está desempenhando, Daniel, que vocês estão desempenhando, para mostrar o seguinte: não adianta estar criticando e outros defendendo que tem que derrubar tudo. Não, não é isso, não. Tem que proteger, sim, até porque a escala de aumento da produção agrícola brasileira é sensacional. Nós não estamos precisando de mais áreas derrubadas para isso. Nós estamos usando cada vez mais tecnologia. Onde se produzia antigamente 30 sacos de soja, 40 sacos de milho, hoje você produz 70, 80, 90 sacos. Ou seja, nós estamos podendo fazer uma agricultura cada vez mais racional. O Brasil descobriu as 2 safras e, em alguns lugares, até 3 safras por ano. Portanto, vamos dizer assim, é uma boa, excelente hora a de vocês estarem levando essa discussão ao Brasil. Como nós podemos ocupar racionalmente, proteger racionalmente, garantir o futuro permanente das áreas protegidas da Amazônia e suprir o mundo com alimentos, como hoje estamos suprindo. Já somos os maiores exportadores mundiais de soja, de milho, de algodão, de carne bovina, de carne de aves, e os quartos do mundo exportadores de carne suína. Eu acho que nem o mais otimista dos estudiosos sobre o Estado e o desenvolvimento, há 50 ou 60 anos, diriam que seria possível, em uma parte desabitada do Brasil, ocupar uma fração das terras e construir, ao mesmo tempo, um celeiro de produção de alimentos que alimenta o mundo, garantindo a preservação da vasta maioria da área da região amazônica. Eu acho que isso, por si só, indica um projeto exitoso, que deveria ser motivo de orgulho para todos nós e, sobretudo, daqueles que participaram ativamente dessa construção. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, Dr. João Carlos, mas gostaria de ouvi-lo, a sua mensagem final para a Amazônia e para o Brasil. Daniel, muito obrigado pelo privilégio, e a grande mensagem é essa: que o Brasil não perca a noção da responsabilidade que tem por herdar um território desse tamanho e, mais ainda, o grande privilégio de ter o povo que tem. Em outros países, as nações se aburguesaram. Ninguém quer mais saber de ir para o campo. No Brasil, hoje, nós temos, nas novas fronteiras, a juventude lá trabalhando, construindo cidades, construindo futuro. Esta é a grande mensagem. Nós temos o privilégio, não só de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, de ainda termos dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia, nós temos 3 milhões ainda de quilômetros quadrados praticamente intocáveis. Mas nós temos, sobretudo, uma força de trabalho, uma capacidade tecnológica, uma Embrapa a pesquisar condições e que cada vez mais você produza com tecnologia, com respeito e com proteção da natureza, mas criando emprego, renda, não tendo marginais nesse processo. Eu acho que esse é o grande desafio que nós, que somos considerados os pioneiros, que há mais de 50, 70 anos atrás estamos lutando na Amazônia, é a grande lição que a juventude hoje está nos dando. Eles acreditam nesse Brasil, eles querem esse Brasil sustentável, a floresta protegida, as áreas indígenas demarcadas e protegidas, e o Brasil ocupando a responsabilidade de um megaprodutor com tecnologia e com desenvolvimento social. Que assim seja, e assim todos esperamos, Dr. João Carlos. Um país, como eu comecei falando, ele é feito de natureza, ele é feito de geografia, ele é feito de pessoas, mas ele é feito de história. Essa é uma história de construção do que hoje é o Brasil contemporâneo.
da nossa segunda metade, que é a Amazônia brasileira, que hoje também é a nossa grande oportunidade de futuro. Uma oportunidade de produzir renda e riqueza, alimentando o mundo, interiorizando o desenvolvimento, preservando os ativos naturais que Deus nos deu, estocados na região. Eu termino o nosso É Tempo de Amazônia especial. Agradeço imensamente a participação, a generosidade do Dr. João Carlos de conversar conosco. E eu espero a próxima oportunidade para voltarmos a falar sobre a história da Amazônia, que é também o futuro do Brasil.